Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos fazer o setup do projeto, tá? Então, para começar, vamos aqui na área de trabalho, tá? Ou pode ser em qualquer pasta que você quiser. Cria uma nova pastinha aí, dá um nome de Organiza MEI, beleza? Feito isso, vamos voltar aqui para o navegador e vamos baixar o VS Code, tá? Então, é só coloca VS Code aqui no Google, pega aqui o primeiro link mesmo, tá? Só clicar aqui em Download for Windows, ou se você tiver o Linux ou Mac, é só clicar em outras plataformas aqui, tá? E aí fazer o download e instalar, tá? Não tem erro, tá? É só dar next, next, next e instalar, beleza? Depois de instalado, o que vocês vão fazer? Vou fechar ele aqui, pesquisa por VS Code, tá? Visual Studio Code, abre ele aí. A primeira vez que provavelmente vocês vão estar abrindo o projeto de vocês, tá? Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, na verdade deixa eu tirar o zoom mesmo, tá? O que vocês vão fazer? Antes de mais nada, vamos abrir a pasta do projeto aqui, ó, em Open Folder. Aí seleciona ela onde você colocou, tá? No meu caso ele já está aberto aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui só como que funciona aqui o VS Code, tá? O VS Code nada mais é que um editor de código, tá? E ele já tem uma sintaxe, né? Que deixa o código já formatado, bonitinho, né? Ele já tem um plugin aqui integrado que facilita a gente no desenvolvimento, né? Quando a gente vai digitar uma tag HTML, ele já se aperta o tab, ele já autocompleta, né? Então, assim, ele é um editor de texto, só que ele é um editor de texto poderoso, como a gente pode assim dizer, né? Com superpoderes, na verdade. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, para esconder e para mostrar e esconder a aba aqui lateral, tá? Tanto aqui quanto aqui, tá? Essa daqui a gente vai utilizar mais ou menos quando tiver algum plugin de IA, né? Geralmente ele vai utilizar esse painel aqui do lado, tá? Mas não necessariamente é do plugin de IA. Se você instala uma extensão, que a gente vai ver aqui, nas configurações da extensão ele tá mostrando para ser exibida aqui, tá? As IAs, geralmente, quando a gente instala aqui o GitHub Copilot, ou o OpenAI, ou o Codex, ele fica aqui, para a gente poder dar os comandos, né, dar os prompts, e ele dá todas as integrações aqui, né, os feedbacks, né. Então a gente esconde aqui também, e tem aqui a barra lateral de baixo aqui também, que geralmente a gente vai utilizar terminal e etc, tá? Deixa eu esconder ela aqui também. Aqui nós temos a barra de Explorer, que é para... Aqui no caso a gente não tem nada dentro da pasta, né? Mas quando a gente vem para cá, ó, ou aqui em Search, né? Ele vem para a aba de Explorer, que é o explorador de arquivos da tua pasta, né? Aqui em Search, né, que é a pesquisa, você pode pesquisar por qualquer termo que ele vai tentar pesquisar dentro da pasta aqui do teu projeto, tá? Aqui em Source Control, deixa eu aumentar isso daqui, deixa eu só aumentar um pouquinho disso aqui também, ó. Source Control é mais quando você tiver um Git repositório aqui, tá? Um Git nada mais é que um repositório de versionamento de código, tá? Então, quando você faz uma alteração, você consegue subir essa alteração, e aí você faz uma outra alteração, você também sobe essa alteração. Então, ele forma uma árvore de alterações, porque vamos supor que você faz uma besteira no código, você consegue voltar para uma alteração anterior, tá? Aqui em debug, né, run debug, a gente não utiliza, eu no meu caso não utilizo muito, vocês também não vão utilizar provavelmente, tá? E aqui em extensão é o pulo do gato, tá? Eu vou recomendar umas extensões aqui para vocês, que é o seguinte, a Color Highlight, as extensões, o próprio nome já diz, né, ele estende uma funcionalidade de alguma coisa, no caso ele estende uma funcionalidade do VS Code, né, isso é bem óbvio. Eu vou pedir para vocês instalarem aqui a Color Highlight, tá? Não é obrigatório, mas é o seguinte, quando você está digitando um código hexadecimal, um RGB, um RGBA, uma HSL, ele já preenche a cor dentro do código mesmo, né? Então ele facilita a visualização da cor, beleza? Então essa é uma das extensões. Eu vou recomendar para vocês aqui instalar o Live Server, tá? O Live Server, o que ele faz? Ele cria um servidorzinho HTML, CSS, JavaScript para rodar aqui dentro do VS Code. Então, quando você está criando um código, né? E aí você salva, o Live Server ele automaticamente faz o hot reload, ou seja, você não precisa entrar lá no navegador e dar o F5 na página para ver as alterações, tá? Isso aqui é muito útil quando você está, por exemplo, com duas ou mais telas, que aí você deixa o editor em uma, o código, o navegador você deixa em outra, né? E conforme você dá um Ctrl S, você já vê a alteração na outra tela em tempo real, beleza? Então aqui instala o Live Server.
O Live SAS Compiler, eu indico também instalar ele, só que eu não vou utilizar ele a priori agora, tá? Mas depois, talvez numa aula de otimização, nem numa aula de otimização, mas talvez uma aula que não... Uma aula avulsa, né? Aqui do curso, eu explique ele, que também é de fácil integração, tá? Mas isso aqui nada mais é que o seguinte, você escreve SAS, né? SAS ou SCSS, que é a linguagem, e ela compila para CSS, que é o que o navegador lê de fato, tá? Aí tem uma série de vantagens, etc., mas depois eu posso explicar isso para vocês. Além do Live Server, eu também estou utilizando aqui, ó, o Origami de Next, que nada mais que é uma extensão que ele vai deixar o VS Code nessa cor preta, né, em cinza, que é o que eu mais gosto, né? Porque por padrão o VS Code ele vai vir naquela cor azul da plataforma, né? E aí é só vocês instalarem o Origami de Next, clica aqui em Set Color Theme, tá? E aí você seleciona qual que você quer. Ele tem duas aqui, a Next e a Next Filter. Eu utilizo a Next normal, beleza? Você pode pesquisar também, isso aqui não é obrigatório, tá, pessoal? Você pode pesquisar sobre outras extensões que mudam o tema do VS Code. Por exemplo, aqui é que eu desinstalei aqui, tá? Mas tem aqui a Theme, tá? Ele tem várias aqui também, ó. Eu não curto tanto, né? Vou até deletar aqui porque eu não quero, né? E tem a Theme Mask também, a Theme Plus, né? Deixa um preto também bem bonito, né? Outras extensões aqui eu não vou nem passar agora, tá? Porque é mais do meu uso do dia a dia, beleza? Então, feito isso, vamos voltar aqui para o Explorer, pessoal. E vamos fazer o setup inicial do documento HTML, tá? Então nós temos a pasta aqui criada. Dentro da pasta, na raiz, nós vamos criar um arquivo chamado index.html, tá? O index.html é o arquivo principal do projeto aqui. Por quê? Quando a gente for pegar todas as pastas que estão aqui dentro da Organiza Mail e formos jogar dentro da hospedagem, lá na raiz da hospedagem, quando alguém acessar o site do Organiza Mail, ele vai ler esse index HTML, tá? Então, assim, se você tentar jogar, por exemplo, nada impede de você vir aqui, pessoal, e colocar, por exemplo, home.html, não tem problema. Mas, por exemplo, o diretório, quando a gente acessa um site, ele vai tentar procurar sempre pelo arquivo index.html. Se ele não achar, talvez ele vai acessar a página, mas ele não vai acessar a home, porque ele não vai entender que a home é o principal, né, que você tem que puxar. Talvez ele vai dar uma tela em branco que vai ter lá o index.html e a pessoa tem que clicar nela, tá? Então é fundamental você deixar index.html mesmo, beleza? Dentro aqui da pasta principal, nós vamos criar uma pastinha aqui chamada Assets, tá? Dentro de Assets é onde que a gente vai colocar tudo, as imagens, os arquivos CSS, os arquivos JavaScript. Então o que a gente vai fazer aqui também, ó? Vamos criar uma pastinha aqui dentro da Assets chamado IMG, tá? Que é onde vai ser as imagens. Aqui dentro de Assets nós vamos criar uma chamada Styles, tá? Que são CSS. E aqui dentro de Assets também nós vamos criar aqui os scripts, tá? Beleza, nós temos essas pastinhas aqui. Vamos voltar aqui para o nosso index.html, tá? O index.html, pessoal, nós vamos iniciar agora um documento HTML, beleza? Vamos colocar aqui o HTML como PTBR e eu vou explicar aqui o básico de um HTML. O que é um HTML, pessoal? O HTML nada mais é que... Deixa eu até iniciar aqui um documento chamado Hypertext, tá? Então, HT, Markup, Language, tá? Então, HTML é uma linguagem de marcação de aí é hipertexto, né? Hipertexto. O HTML, pessoal, não é uma linguagem de programação, tá? Ele é uma linguagem de marcação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente utiliza tags para marcar conteúdo. Por exemplo, se a gente coloca um H1 e coloca assim, ó, isso é um título, aí fecha, né, um H1, assim. O que isso quer dizer? A gente está querendo dizer assim, a gente está querendo informar para o documento HTML que esse texto aqui, ele é um título H1, ou seja, the H1 element represent a section reading, ou seja, estamos informando para o documento HTML que isso daqui é o texto principal da página, tá?
O H1 é sempre o texto principal da página. Então, uma linguagem de programação, uma linguagem de marcação como HTML, a gente marca o conteúdo através de tags, tá? Então, por exemplo, se a gente quer colocar uma tag, a gente quer colocar uma imagem, quer marcar isso dentro do documento HTML, a gente utiliza a tag de img, tá? Vou até colocar aqui img, ó. Aí, o que é isso aqui? Source e out, tá? Por que o H1 aqui não tem? Porque o H1 por si só, ele não precisa ter nenhum atributo, tá? Isso aqui a gente chama de atributo. Para que servem os atributos? É para dar complemento na tag, tá? Então, ou seja, uma tag img por si só, ele não vai renderizar nada, tá? Ele é inútil. Então, por exemplo, a gente quer marcar, a gente quer definir uma imagem dentro do documento, só que beleza, a gente precisa utilizar a tag img, só que imagem que a gente vai colocar? De onde que está vindo essa imagem? Tá? Então a gente precisa utilizar o atributo, que é o source, que é o src, que é de source, que a gente precisa definir um caminho, tá, dessa imagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui a gente poderia puxar aqui da pasta assets dentro da img. Tudo bem que agora não tem nada, tá? Mas aí a gente pode fazer dessa forma. Ou a gente pode puxar de uma pasta que é interna aqui do teu projeto, ou a gente pode puxar até de um link da web, né? E o atributo que tinha aparecido aqui, ó, o out, tá? É o texto alternativo. Se a gente colocar uma coisa muito interessante, pessoal, que eu vou dizer para vocês, que eu vou dar aqui no VS Code, é o seguinte: sempre passa o mouse em cima de uma tag, de um atributo, porque ele fala o que é, tá? Ó, the image, por exemplo, source, the image URL. This attribute is mandatory for the image element, ou seja, para esse elemento, para essa tag funcionar, o atributo source, né, que é o src, ele precisa estar definido aqui dentro do documento. Tá, ó. O out, por exemplo, esse atributo define um texto alternativo descritivo para a imagem. Ou seja, isso aqui é muito interessante para leitores de tela. Por quê? Uma pessoa que tem uma deficiência visual, ele utiliza um leitor de tela, né? Então, esse leitor de tela, ele fica passando por tag. Quando ele chega aqui numa tag de imagem, o deficiente visual, ele não sabe que imagem que é, porque ele não está enxergando, de fato, tá? A tag out serve justamente para isso. Então, por exemplo, se você coloca uma imagem de duas pessoas se beijando, por exemplo, você tem que colocar aqui, ó, por exemplo, imagem de duas pessoas se beijando ao pôr do sol na cidade de Santos, por exemplo. Então, por quê? Porque o leitor de tela ele vai ler isso daqui, tá? Então, vamos lá. HTML a gente sabe que a gente tem que definir através de tags, né? E é importante o seguinte, um documento HTML, o padrão dele é isso daqui, tá? A gente precisa ter uma tag HTML para abrindo e fechando. Dentro dela vão ter duas tags filhos diretos dela, que é a head e a body. A head, pessoal, é o seguinte, tudo que a gente coloca aqui dentro, para que ele serve? É para passar informações para o navegador, tá? E tudo que a gente coloca aqui não é renderizado em tela. Salvo engano, algumas tags são renderizadas, mas é o seguinte, não é interessante a gente colocar tags que é para ser renderizado em tela dentro da head, tá? Tudo que é para ser renderizado em tela, para mostrar para o usuário, é tudo dentro da body, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu pedi para vocês instalarem o plugin do Live Server, né? Ó. Aqui o Live Server. Quando vocês instalaram ele aqui, o que acontece? Habilitou aqui uma função, uma opção aqui chamada Go Live. Se a gente clica nela, o que ele faz? Ele cria um servidorzinho aqui pra gente, certo? Vamos colocar esse servidor, essa página aqui do lado, ó, e vamos abrir aqui o editor aqui do lado aqui também. Ó, lembra que eu falei, né? Tudo que a gente faz aqui, ele já reflete aqui sem a gente precisar vir aqui da F5. Então, vamos mudar o nome do documento aqui já para Organiza MEI. Organiza MEI, não meu. Olha, já alterou aqui o title, tá? Então, o que isso quer dizer, ó? Dentro da head, a tag title, ele funciona somente dentro da head. Talvez se a gente colocar no body, talvez ele funcione. Vamos ver. Ó, eu nem sei se funciona, ele funciona, tá? Por quê? Hoje o HTML5 e o navegador, hoje em dia, ele é suficientemente inteligente para fazer essas pequenas correções. Mas, por exemplo, no HTML
na versão da HTML 4.1, esse tipo de coisa aqui não funcionava, tá? O navegador, também a tecnologia já era antiga, ele não conseguia saber, né, que essa tag title aqui era para ser, igual hoje, que é para ser na head. Então, se a gente inspecionar aqui, eu não sei se ele joga, se ele faz, ele não faz, ó. Ele não faz, mas ele entende que a title é para mudar o título e faz o trabalho que é para ser feito, entendeu? Mas, por exemplo, essa tag aqui, a title, é para ser utilizada dentro da head, tá? Essas outras tags aqui, por exemplo, meta, né, é de meta description, por exemplo, the meta element represents various strings of metadata that cannot be expressed using the title, base, link, style, and script elements. Ou seja, essa tag de meta aqui é para oferecer metadados, né, para o navegador, ou seja, informações que o navegador precisa que esse documento aqui tenha. Então, por exemplo, esse documento ele está utilizando o char7. Char7 nada mais é que a tecnologia de codificação de texto que esse documento HTML está lendo, né? Ou seja, ele está lendo sobre a UTF-8. A UTF-8, não vou conseguir explicar a fundo aqui, mas é uma cadeia de caracteres que tem, por exemplo, cedilha, os acentos, né, da língua portuguesa. Então, porque se a gente coloca um outro char7 aqui, eu não vou saber um outro agora para te falar, se você coloca um acento no texto, o documento não vai conseguir identificar. Então, vai aparecer uns sinaizinhos, assim, totalmente naquela palavra que, por exemplo, que era para ter um acento, vai aparecer uns sinais, né, totalmente aleatórios. Né? Por quê? Porque o documento não conseguiu entender, né, sobre isso. Né? Já aqui na body, pessoal, é tudo que a gente vai renderizar inteiro. Então, se a gente vier aqui e coloca, por exemplo, um H1, né, como a gente já tinha colocado lá no outro documento aqui, né? Por exemplo, ó, olha que legal que é o VS Code. Se a gente fosse abrir um bloco de notas, a gente colocar um H1, não ia aparecer nada. A gente teria que fazer isso aqui, ó. H1. Tá vendo que ele já complementou? Mas aí a gente ia ter que colocar. Fechar o H1. Tá? Então, assim, o editor de texto, né, o VS Code, ele tem essas funcionalidades que facilitam bastante a gente. Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, H1, e dá um tab, e ele já automaticamente abre e fecha a tag. Então, você só tem que escrever o conteúdo, por exemplo. Isso é um título. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que linkar um CSS aqui, né? O CSS a gente cria aqui dentro da pasta Styles. Então a gente vem aqui, ó, New File, vamos dar um nome de style.css, tá? E aí o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem o H1, né? Aqui dentro de Style, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar H1, tá? E vamos tentar colocar, por exemplo, font size 100px. Ele não aconteceu nada. Por quê? Porque no HTML a gente não linkou o documento do CSS, tá? O CSS, pessoal, nada mais é que a palavra CSS, vou colocar aqui, ó, Cascading Style Sheet. Tá? É uma linguagem de folha de estilo em cascata. O que isso quer dizer? A gente abre aqui, ó, por exemplo, H1, abriu a cascata aqui, ó, e começa a digitar as propriedades CSS, né? Então, por exemplo, font size 100 pixels, color red, deixa eu ver aqui mais, por exemplo, background orange, tá? Então a gente vai definindo aqui as propriedades CSS, tá? Então vamos lá. Como que a gente faz para poder linkar esse CSS aqui agora dentro do index.html? É aqui dentro da tag head, tá? E qual tag que a gente utiliza? A link, tá? Se a gente coloca aqui link, ó, ele já dá aqui, ó, várias coisas aqui, ó. Queremos linkar uma CSS, é porque aqui ele já autocompleta, né? Se a gente quiser linkar um favicon, que é aquele íconezinho que vem aqui, ó, a gente pode colocar aqui, ó, link, favicon, que ele já vai preencher isso daqui, ó, link, né, que é relationship, que é a relação que esse documento tem, né, que é esse documento que a gente está linkando, qual é a relação que ele vai ter com esse index.html? Nesse caso aqui, ó, é o de shortcut icon. href é da onde que está vindo o documento, né?
e o type, né, que é uma imagem do tipo X-icon. Só que no caso a gente quer aqui o de CSS, ó. E qual que é a relação desse CSS aqui? É um style sheet, né? Que é um arquivo de CSS, um arquivo de estilo, né? De estilo em cascata, né? Então, e o href a gente aponta da onde que vai estar vindo esse CSS. No caso aqui, a gente só tem que colocar o caminho certinho, ó. Que ele está dentro da pasta assets, né? Ó, assets, dentro da styles e style.css. Agora, se a gente dá um Ctrl S, ó, tudo que aquelas propriedades CSS que a gente definiu aqui, ele funcionou dentro da H1, ó. Então, se a gente muda aqui, ó, vamos colocar aqui agora pink, por exemplo, ele já altera aqui também, beleza? Então, o setup aqui do projeto, pessoal, ele já está pronto, tá? Na próxima aula a gente vai começar já a desenvolver a Hero, o header, né, da Organiza MEI, né? Já vamos começar com os estilos iniciais ali da página ali do Figma, tá? E é isso. Nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida pode jogar aqui nos campos de comentário, tá bom? Eu vou estar respondendo imediatamente.